Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Segundo Sexo Também Fala. E hoje eu resolvi falar de um assunto que é um pouco conceitual, mas ele ajuda a gente entender no mínimo dois assuntos, assim, dois temas, e na verdade ele dá ensejo para a gente pensar muitas outras coisas que, claro, nesse vídeo eu não vou dar conta, mas eu queria trazer esse tema porque eu acho um tema interessante e ele é um tema bem central, assim, na psicanálise. Então eu vou falar sobre o ego ideal, ou o eu ideal, e o ideal do eu, que são coisas distintas e que devem acontecer em fases distintas também. Esse eu ideal acontece quando a gente é um bebê lá, então quando a gente nasce, e a gente acha que o mundo gira ao nosso redor, a gente acha que a gente é o mundo e que a gente é todo mundo, né? Não existe essa relação da gente saber que existe um eu e existe um não eu, que existe um outro. Então, o bebê opera dessa forma por questões de sobrevivência. Então, ele tem esse ego ideal, que a gente chama, então ele acha que tudo é ele, e ele grita, ele tem fome, ele grita, ele precisa de algo, ele grita, ele tem dor, ele grita, chora, enfim, por questões de sobrevivência. O que acontece? Com o passar do tempo, a mãe ou a função materna, né, aquela pessoa que cuida do bebê, precisa ir aos poucos construindo com ele ou desconstruindo a ideia com ele de que ele é um ego ideal, então de que ele é tudo. Como que a mãe faz isso? Com pequenos nãos, assim, pequenas castrações. Então o bebê chora, ao invés de imediatamente chegar com a mamadeira, a mãe demora um pouquinho. Nisso ele entende, opa, existe alguém que está... que não sou eu, porque se eu choro e eu já tenho a mamadeira, eu não consigo entender que existe um processo, que existe uma outra pessoa envolvida nisso. Então a mãe sair, ficar um pouco fora de casa e voltar, né? Depois de uma certa idade, sei lá, eu com 6 meses, por aí o bebê já não morre, né? Ele não precisa dessa atenção o tempo inteiro, assim. Então a mãe tem esse papel, a função materna, né? Eu falo mãe, mas é a função. Tem esse papel de ir fazendo essas castrações nessa criança, a mãe e quem desempenha a função paterna, que muitas vezes é a mesma pessoa, né? Mas e de ir mostrando para esse sujeito, ó, tu não é o centro do mundo, tu vai ter que esperar para ter determinadas coisas, existem regras, esse aqui, né, que quem faz a função paterna é o meu companheiro, então tu não é o meu companheiro. Então aos poucos ir mostrando para a criança, dizendo esses nãos, que claro, muitas mães têm bastante dificuldade com isso, até porque dedicaram um tempo para que aquele ser ali sobrevivesse, né? Então é um processo difícil, mas é fundamental, porque se vocês forem observar agora tu vai ter que esperar, ele vai ter que lidar a vida inteira. Agora tu não vai ser atendido, ou tu não vai ter isso que tu quer. Então essas coisas que se constrói lá quando a gente é pequeno, a gente vai usando depois ao longo da vida. Então quem não recebe isso quando é pequeno, depois não tem esse suporte ao longo da vida. Então quando recebe um não da vida, ou ele nem se dá conta, porque ele tá tão descolado da realidade que ele nem se dá conta que aquilo é um não, ele ignora que existe esse não, que existe esse outro que diz não pra ele, e ao mesmo tempo, ou por outro lado, né, ele quebra. No primeiro não ele quebra porque ele não sabe lidar com aquilo. Quando a gente é pequeno, a gente tá lá nesse ego ideal. O nosso objetivo, assim, de vida, num sucesso psíquico, digamos assim, é sair desse ego ideal com a ajuda dos nossos pais lá nos castrando, né? Para chegar no ideal do eu. O que seria esse ideal do eu? É nós, frustrados por não sermos o centro do mundo, buscar sermos alguma coisa. Então, por exemplo, eu não sou o meu pai, então eu não tenho a minha mãe, por exemplo, do meu lado, né? Enquanto... aí eu tô falando de complexo de Édipo, mas eu não tenho a minha mãe só pra mim, então isso sou eu no ego ideal. O que eu vou fazer quando eu chego lá no ideal do eu? Eu vou buscar uma outra pessoa, né, ou uma outra companheira que faça as vias, né, que seja a minha companheira. Então é o ideal do eu. São as coisas que a gente deseja para nós mesmos. Então eu não tenho todos os meus desejos atendidos, né? Quando eu sou criança lá. E quando eu for adulto, então, adolescente, enfim,
eu vou buscar ter os meus desejos atendidos, de formas dentro da lei, enfim, né? Se eu tive um bom desenvolvimento psíquico, então eu vou trabalhar para conseguir realizar os meus desejos, eu vou estudar para ter uma boa carreira, eu vou ser uma pessoa legal para conhecer uma pessoa legal e ter uma companheira, ou um companheiro, enfim. Então esse faz esse movimento do ego ideal para o ideal do eu. O ideal do eu é uma coisa menos idealizada, digamos assim, porque eu tenho contato já com a realidade, eu sei da realidade, mas mesmo assim eu sigo tendo o desejo de ser aquilo que um dia eu fui, ou que eu achava que eu era. Isso não é de forma nenhuma ruim, patológico, porque a gente precisa desse ideal do eu para ter força para existir, né? É essa força que nos move, é aquilo que a gente gostaria de ser, que a gente passa buscando ao longo da vida. Se a gente for ver nos relacionamentos, e daí esse é o segundo tema que dá para extrair dessa mesma relação de ego ideal para o ideal do eu, quando a gente se apaixona, a gente está num ego ideal, então a gente acha que aquela pessoa é tudo, né? Ou que nós somos tudo para aquela pessoa, e aos poucos, porque a paixão não dura para sempre, aquela pessoa vai nos castrando. Então a gente olha para ela e mas ela tem chulé, mas ela come de boca aberta, mas ela não é tão bem sucedida como eu gostaria que fosse, mas ela briga comigo, ela não faz tudo que eu quero. Então essas coisas vão nos tirando desse modo de paixão, de achar que o outro é tudo e que vai nos satisfazer plenamente em todos os quesitos e que vai ser perfeito. Então a gente vai aos poucos com esses movimentos de perceber o outro, castrando essa paixão, e é depois da castração dessa paixão que a gente chega num segundo estágio, que é o ideal do eu, que é quando a gente passa a amar as pessoas, porque chega um momento de um relacionamento que tu te dá conta de quem é realmente que tá do teu lado. E daí, se as coisas que tu gosta naquela pessoa são mais do que as coisas que tu não gosta, ou as coisas que tu gosta são mais importantes pra ti do que as coisas que tu não gosta, tu passa a amar essa pessoa, porque daí é um relacionamento não idealizado. Então tu deixa de ser um ego ideal e passa a ser um relacionamento baseado num ideal do eu. Então tu tá com aquela pessoa porque tu tem noção do que ela é e tem noção de onde vocês podem chegar. Então, nesse vídeo era mais ou menos isso, assim, e da primeira parte sobre o desenvolvimento da criança, o que tem que ficar, assim, que eu acho que é importante. Entender que, num primeiro momento, né, a mãe precisa acolher, cuidar, dar tudo que é para a criança sobreviver, mas depois de um tempo, essa criança precisa ser castrada. Então, ela precisa entender que ela não pode tudo, que ela não vai ter tudo que ela quer, porque é justamente nessas castrações, é na ausência da mãe que retorna, que ela vai criar aquilo que ela precisa para sobreviver depois, e aquilo que ela precisa para entender que existe um outro que por vezes frustra ela, que por vezes acolhe, que por vezes ama, que por vezes odeia, porque esses sentimentos são todos os sentimentos que ela tem com relação a esse outro. Então ela vai entender que esse outro tem os mesmos sentimentos que ela, e vai conseguir viver em sociedade, principalmente. É nessa falta, né, nesses momentos de falta, que a criança desenvolve o simbólico. Então é na falta da mãe que ela desenvolve, por exemplo, que ela pode cheirar um paninho que lembra a mãe, porque a mãe já vai voltar. Então ela não precisa ficar desesperada porque a mãe foi na esquina e aquilo para ela é o fim. Então a gente vai desenvolvendo coisas simbólicas, porque na vida, objetivamente, a gente não tem tudo que a gente quer. Então a gente vai criando mecanismos, né, de ir sublimando os nossos desejos e de ir lidando com isso, porque no fundo a gente gostaria muito de seguir nesse ego ideal em que o mundo fosse só a gente, mas nós somos forçados, graças aos nossos pais, né, aos nossos cuidadores, a crescer e chegar nesse ideal do eu. Então nesse vídeo era isso, eu espero de alguma forma aí ter contribuído com as reflexões de vocês, aguardo comentários. Quem curtiu, se inscreve no canal, compartilha, e é isso, até a próxima.